Bem-vindos ao podcast do AgriNews Next, um espaço para conhecermos as inovações, tecnologias e novidades das principais empresas e pessoas que transformam o futuro da produção animal. Estamos aqui hoje com Marcelo Dalmagro, diretor de Marketing, Estratégia e Tecnologia da Cargill, uma das empresas apoiadoras do AgriNews Next 2025. Marcelo, muito obrigada pela presença e eu já começo te perguntando de que forma a inovação e a tecnologia têm transformado as operações e os produtos da Cargill. Bruna, muito obrigado pelo convite. E falar de inovação e tecnologia para a gente é algo que faz parte do nosso coração como empresa. Então, tem transformado de diversas formas, transformado como a gente leva soluções para os nossos clientes, mas também tem transformado a forma com que a gente trabalha dentro de casa. A gente, para você ter uma ideia, nós temos objetivos estratégicos como empresa aqui na LatAm. São 5 grandes objetivos. Um deles é um objetivo ligado à inovação, que a gente deseja, e trabalha para isso, para que o nosso portfólio de inovação represente quase que 1/3 de todo o resultado financeiro da empresa. Então, mostra que para a gente, inovação realmente é um objetivo de negócio, A gente precisa ter uma roda de inovação, e tecnologia está junto com isso, girando rápido para a gente permitir se manter relevantes no mercado, garantir que a gente tenha diferencial competitivo e que a gente seja realmente importante para a operação dos nossos clientes. Então, inovação faz parte desse jogo. E dentro dessa área de inovação, a gente enxerga que tecnologias, que resolvam problemas reais e importantes para a indústria, tanto de suínos quanto de aves e outras espécies, são o nosso alvo de desenvolvimento. A gente realmente, até o nome desse pilar que eu comentei antes, é inovar no que importa. Não é inovar por inovar, não é trazer tecnologia pelo hype de trazer, mas é a gente realmente olhar a inovação que faça a diferença no mercado e no dia a dia do produtor. E como a inteligência artificial entra nessas transformações? Quais resultados vocês já conseguem perceber aí no dia a dia? Inovação e dentro inteligência artificial para a gente ainda são coisas que elas seguem conectadas, mas a gente olha inteligência artificial não de novo como uma palavra de moda, Ela tem que fazer sentido. E o que a gente tem aproveitado hoje desse mundo de inteligência artificial, eu diria que são em 2 áreas. Uma delas é como que a gente tem aplicado nas soluções que a gente está trazendo ao mercado, conceitos de inteligência artificial, e por outro lado, dentro de casa, como que a gente passa a utilizar para a gente tomar melhores decisões. Então, dentro do nosso portfólio de inovação interno, a gente tem começado a utilizar inteligência artificial para entender melhor os nossos dados, as nossas informações, por exemplo, resultados de pesquisa que a Cargill tem desenvolvido a nível global, em diferentes regiões, Imagine que a gente tem países gerando informação de granjas experimentais, de testes de produtos ao longo de vários países no mundo. Como que a gente faz para que cada pessoa, em cada mercado da Cargill, alguém aqui no Brasil tenha acesso de forma fácil, rápida, a uma informação gerada na Coreia do Sul, na China, nos Estados Unidos? Então, a gente tem começado a trabalhar modelos de inteligência artificial que busquem simplificar o uso dessas informações geradas no mundo por pessoas presentes em cada mercado. Então, essa é uma das aplicações internas, E quando a gente olha em mercado e como a gente tem usado inteligência artificial para trazer solução para o cliente, uma das principais, em que inclusive a gente está lançando ao mercado de forma formal aqui no AgriNews Next, é como a gente passa a usar visão computacional e inteligência artificial para transformar dados de imagem em tomada de decisão estratégica, principalmente aplicados a como a gente revoluciona a cadeia de rações na produção de suínos e aves. Então, como a gente otimiza digamos assim, um processo que tem deficiências ou ineficiências inerentes a esse processo, e como que através de entendimento da volumetria de silos, através do sensoriamento remoto, a gente transforma esses dados vindo de tecnologias de sensoriamento com inteligência artificial para gerar uma tomada de decisão que ajude tanto a fábrica de rações a ser mais eficiente no seu planejamento, a cadeia logística para que as entregas sejam feitas no momento certo, na quantidade certa, até o alimento que chega na boca do animal, para que não falte e a gente tenha um acompanhamento do consumo em tempo real, que a gente sabe o impacto que isso traz para a produção. Então, para a gente, visão computacional e uso de inteligência artificial para transformar essas informações em tomada de decisão estratégica, é onde a gente enxerga que está a maior oportunidade e é onde de curto prazo a gente está trazendo para o mercado. É bem interessante também, e porque isso acontece muito rápido, A gente está pensando hoje numa tecnologia que vai ser aplicada amanhã realmente, não amanhã
muito distante, é um amanhã agora, né, que a gente costuma dizer aqui. E quais são os maiores desafios dessa implementação? E no campo, né, como é que vocês levam isso para o produtor? Como é que ele enxerga? E como vocês esperam superar essas barreiras e ensinar as pessoas, né, esse letramento para as pessoas? Perfeito. Talvez eu não selecione um, mas eu gostaria de trazer 3 desafios que Claro. também são uma jornada para a gente, né? Ao começar a trabalhar com tecnologias, e principalmente tecnologias que chegam até o nível do produtor, a gente percebe que existem desafios bem significativos. O primeiro deles, ele é um desafio conhecido por qualquer empresa ou profissional que trabalhe com tecnologia no agro, é a conectividade. Então a gente enxerga realmente que conectividade é uma barreira de adoção, mas que a gente percebe que também isso tem sido cortado, essa barreira, de forma bem rápida, né? Os últimos 5 anos, e quando a gente imagina como vão ser os próximos 5, a gente não pode estar limitado em implementação de tecnologia, porque hoje a conectividade ainda é limitada. Porque a gente olha para frente, num período curto de tempo, essa barreira vai ter acabado. Então a conectividade, por um lado, o sinal de celular, né? Apesar da gente ter boa parte das produções de suínos, de aves, serem em regiões não longe de zonas urbanas, ainda no Brasil, a conectividade por celular é complexa. Já a gente olha a internet, por exemplo, via Wi-Fi, chegada de Starlink, outras tecnologias de satélite, tem facilitado muito esse processo. Então, acho que conectividade ainda é um desafio, é algo que a gente tem que olhar com cuidado, né, para saber escalar essas tecnologias, mas ela é uma limitação que a gente enxerga que ela tem prazo de validade, ela não vai existir para sempre, e já tem progredido bastante. O segundo aspecto, que eu acho que é talvez uma limitação mais intrínseca dos nossos negócios, é como que a gente cria a cultura de uso de tecnologia. Então, desde as integrações, as cooperativas, até o produtor, a gente tem a tecnologia vista como uma dificuldade hoje, né? Processos mais complexos exigem mão de obra mais qualificada. Então, como que a gente cria essa cultura de uso de tecnologia e, principalmente, a gente aponta para uma mudança de processo. Então, o que a gente, pelo menos, enxerga como Cargill é que a tecnologia tem que vir para a gente sair de um processo que é feito tal qual hoje, a gente evoluir esse processo. Não é para usar a tecnologia. A tecnologia está ali para mudar um processo. E essa visão de mudar um processo é algo que vai além da tecnologia. Ela vai de mudar como as empresas fazem esses processos hoje, as pessoas que são envolvidas, os inputs e outputs que vão sair dessa mudança de processo. Então, a gente entende que é uma jornada de longo prazo, mas que precisa ser feita, né? E talvez o último ponto que a gente enxerga é um pouco como as tecnologias que foram trazidas no passado acabaram queimando algumas largadas, digamos assim, né? Então a gente enxerga, por exemplo, as empresas testaram muitas coisas, foram naquele movimento também de inovação aberta, todo mundo falando do mundo das startups, as tecnologias, esse mercado fervilhante, e muitas empresas tentaram esse caminho, né? Começa, testa uma startup aqui, uma startup ali, e um processo que é moroso, custoso, leva tempo, esforço, né? Muitas vezes, muitas dessas coisas não conseguiram ganhar escala, não conseguiram chegar aos objetivos que inicialmente foram setados, e cansa, né? Cansa a empresa, cansa as pessoas, então a gente percebe também, e é um ponto que a Cargill tem trazido, a gente precisa trazer tecnologias maduras e que a gente contribua no processo, na mudança do processo, não só na implementação da tecnologia. Então essa eu diria que é uma barreira pela forma com que muitas vezes as tecnologias foram trazidas para as empresas e o nível de maturidade. A gente mesmo entende, né? Precisamos de parceiros de tecnologia que nos entendam no agro e que tenham capacidade não só de mudar a implementação da tecnologia, mas mudar o processo e ter suporte de escala, que aí é o outro assunto. Eu acho que daria para a gente conversar um dia sobre escalabilidade. Certeza. Me chamou a atenção um ponto que você falou no início, que o desafio não é só para as pessoas que estão lá, mas é para a gente como empresa também, né? Para onde olhar? É tanta coisa hoje, né, na atualidade, tantas novidades, atualização de tecnologia, de IA. Todo dia é uma novidade, uma coisa nova para você aprender, para você colocar, que vai revolucionar, que agora é a mudança de tudo. Então, eu acredito que é um desafio para a gente também como profissional, né? Para onde olhar. Perfeito. Quem trabalha com inovação nas empresas também, a gente na Cargill tem uma analogia que a gente usa das duas lâmpadas, né? Uma lâmpada virada para cima, uma lâmpada virada para baixo, quando a gente fala de inovação e tecnologia. E elas são, a gente diz, as duas armadilhas da tecnologia. Né? E que muitas vezes a gente, como empresa, olha a lâmpada para cima como achar que inovação, tecnologia é ter boas ideias.
eu tenho uma boa ideia de revolucionar isso com uma tecnologia assim, e a gente acha que a ideia por si só é suficiente. E existe um processo, disciplina, investimento, trabalho, cultura, um monte de coisa embaixo do iceberg, né? Embaixo da água, que ali a tecnologia é só pontinha, a gente só vê a parte de cima. Então, entender que inovação, tecnologia não é só a boa ideia, a gente tem um processo gigantesco para mudar. E a lâmpada virada para baixo é que muitas vezes a gente, como indústria, o próprio produtor se ilude, assim como o inseto vai para a luz, a gente vai, olha a tecnologia e fica apaixonado pela tecnologia. Né? E a gente diz, eu quero implementar câmera de pesagem, eu quero implementar tal tecnologia, e não pensa ou não reflete em que problemas eu estou tentando resolver com aquilo, ou que lacunas do meu negócio eu vou conseguir fechar a partir do uso da tecnologia. Essa é a base. Então, a tecnologia é o último passo, a gente tem que ter uma estratégia de inovação, a gente tem que saber o que e por que a gente precisa inovar, que problemas eu estou resolvendo, eles são significativos o suficiente? Se eu resolver esse problema, eu mudo meu processo de A para B, e a partir disso a gente diz que tecnologias eu tenho disponíveis, que estão no nível de maturidade que servem para o meu negócio. Então, acho que essas duas armadilhas, assim, a gente primeiro achar que é fácil e simples e que só a tecnologia resolve, e segundo, a gente olhar a tecnologia e dizer eu quero a tecnologia e não entender o que está por trás do uso dela. Então, realmente, o ponto que tu tocaste, ele toca, para mim, esses dois desafios que são fáceis a gente se perder como empresa e como profissionais que trabalham com isso. Sim, porque parece muito fácil, né? Eu vou ali, coloco na IA, ela me diz, mas se eu não tenho um senso crítico, ou eu não sei o que eu quero bem com ela, qual o resultado que eu espero, ela não vai me trazer um bom resultado, ela não vai me entregar aquilo que realmente pode entregar o potencial dela e o potencial da gente como nosso trabalho, né? Então, acho que isso tem que andar sempre bem junto. Eu concordo, e para mim talvez, e aí uma opinião muito pessoal, eu enxergo a IA, especialmente o que a gente tem visto, né, de IA generativa, a facilidade que isso traz de interação, eu enxergo isso como uma facilitação da adoção de tecnologia, né? Porque quando a gente pega as tecnologias de uso no campo, para o produtor, para as pessoas que estão no front da produção, muitas vezes lidar com tecnologia de banco de dados, programas, softwares é complicado. Então, talvez a gente não vai ter aquela adoção escalada, né? O cara começa com dar uma melhoradinha, depois passa para outra tecnologia. Eu acredito que a IA vai fazer a gente dar um salto e o produtor, a pessoa que está no front, conseguir usar certas tecnologias que tinham uma barreira pela dificuldade de uso. E a IA pode simplificar isso. Então, eu realmente acredito e espero que a gente, como agroindústria, também saiba usar a IA não para ser uma nova coisa, mas nos ajudar a ganhar adoção e simplificar a adoção das tecnologias que a gente tem, mas são complexas para todo mundo. Uhum. E como a parceria de um evento como o Agrinis Next contribui para impulsionar a cultura de inovação do nosso setor? Qual é a importância de um evento como esse? Talvez eu começaria até pela a importância, eu acho que a Agrinis tem, né? A Agrinis, com a sua história aí de décadas nessa área, né? A gente enxerga como foi construída uma jornada, né? De começar entendendo o problema, até a implementação, entender que a tecnologia não é tudo. É o método, o processo de uso da tecnologia. Eu acho que a Agrinis ensinou a indústria de suínos e agora está abrindo portas em outras áreas da produção a mostrar que a gente tem uma jornada longa e que a tecnologia é só uma parte dela. Eu acho que a gente, como Cargill, também aprende muito agora com a parceria com a Agrinis, de que é uma jornada mesmo, e esse é um ponto. E o Agrinis Next, pra gente, o segundo ano que a gente tá junto também, eu enxergo que é um lugar muito interessante, porque normalmente a gente participa de eventos do setor que tem a mesma cara, o mesmo cheiro, as mesmas pessoas, o mesmo tipo de palestra, né? E aqui a gente tem a oportunidade de interagir com profissionais, sejam eles palestrantes, outras empresas expositoras que estão numa vibração diferente. E a gente percebe que o evento nos traz a refletir isso, mesmo quando a gente traz os clientes, a gente traz a nossa equipe para cá, o pessoal entende que tem um mundo de tecnologia que está acontecendo, está fervilhando e que muitas vezes no dia a dia da gente a gente não acompanha. Então, para mim são 2 dias importantes para a gente ficar imersos em um mundo diferente do da nossa rotina. Uhum. Essa, para mim, é a importância maior e eu acho que cumpre muito bem esse objetivo. Legal. E agora uma pergunta pessoal. Uhum. Tanto para profissional que está começando, mas para quem já está na área, qual que é o seu conselho para as pessoas? Assim, o que um profissional hoje precisa para ele ser reconhecido ou para ele começar a também entrar nessa mudança aí do mercado? Primeiro, o interesse, né? Tudo começa por aí. Eu acho que o profissional que está entrando nesse mercado está vendo essa transformação.
A gente está vendo uma transformação, até talvez 1 ano, 2 anos atrás, eu iria falar, tem que fazer análise de dados profissional, tem que saber de dados. Hoje eu não sei mais se é isso. A IA chegou e rompeu, talvez, né? Eu não preciso ser um expert em análise de dados. Talvez eu tenha que saber usar ferramentas de análise de dados através de IA. Então, acho que isso muda e vai mudar mais rápido ainda. A velocidade da mudança nunca vai ser tão lenta quanto ela é hoje, né? Só vai ser maior. E pra gente, eu acho que quem tá chegando é olhar muito isso, ter interesse em conhecer o que está sendo usado hoje, quais as limitações que existem e tá explorando sempre o novo, né? O profissional tem que estar em aprendizado contínuo. A gente tem, informação não é mais limitada, a gente tem acesso à informação, todos nós como profissionais, de cada vez uma maneira mais fácil de acesso à informação. Eu acho que o interesse é o que move isso, o profissional que tem interesse, que sabe se conectar, que tem vontade de explorar coisas novas, entender como elas podem ser aplicadas para a rotina e melhorar o que ele faz, o que a sua empresa faz. Acho que é o segredo, se é que existe algum segredo de sucesso, é a gente ter interesse e trabalhar muito. É isso aí. Então, no próximo ano, eu espero te perguntar de novo o que é isso, e aí a gente vai dizer, olha, hoje a realidade é essa, e aí assim a gente vai, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Marcelo. Até a próxima. Obrigado, Bruna. Até.